pessoal, vamos falar sobre Michael e como a sua saída repercute no vestiário do Grêmio. E vamos falar também sobre os números dos contratos que a reunião do Conselho ontem divulgou e que apavoram o torcedor do Grêmio nas redes sociais. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fico com esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? Só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional e lá tem uma equipe que pode lhe ajudar se você não tem experiência. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 com garantia de satisfação. Portanto, clique no link agora da descrição desse vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, ontem foi um dia, sobretudo a partir das 6 da tarde, de falar sobre Michael. E eu fiz enquetes no YouTube, fiz enquetes também no Twitter, para quem não segue lá, tá no Twitter, tanto no Instagram, aí até algumas brincadeiras que se colocou ali, mas o fato é que isso dividiu a torcida. Muitos achavam que estava na hora de fazer, muitos achavam que não. E é a torcida que tem que definir o certo ou o errado no Grêmio, porque é a torcida que vale. É só a torcida que tem esse sentimento, então vale essa divisão. Se a torcida está dividida, é porque a decisão é dividida. E assim se faz. Agora alguém tem que decidir. E alguém decidiu obrigatoriamente por isso, entendendo exatamente a necessidade de se mudar. Por que se mudar? Porque o vestiário do Grêmio é um vestiário mimado. O vestiário do Grêmio é um vestiário que não aceita a decisão. E em cima dessa realidade eu preciso obrigatoriamente colocar neste momento que o Grêmio tomou um caminho de tentar ter as rédeas do vestiário. O vestiário do Grêmio acaba em determinado momento nunca se submetendo a regras. Já escolheu o treinador, já escolheu os jogadores, já determinou o caminho que ia, só que o Grêmio está caindo. E esses caminhos determinados pelos jogadores estão levando o Grêmio para a segunda divisão. Então que se retome o caminho, que se retome as rédeas do vestiário e que se vá por uma outra ideia. Me parece que é isso que a direção está fazendo. Vocês lembram que os jogadores não gostavam do Thiago Nunes? Tiraram o Thiago Nunes. Vocês lembram que muitas vezes se escalou jogadores porque que quiseram Luiz Fernando, ele é do grupo. E agora o Grêmio caminha para um buraco que precisa ser obrigatoriamente colocado também na conta dos jogadores. Então essa retomada do vestiário me parece fundamental. E eu queria hoje estar elogiando de alguma maneira o Grêmio de um modo geral. Por quê? Porque acho que o Grêmio precisa desse conforto de alguma maneira. Mas aí ainda à noite ontem eu recebi um print das rescisões contratuais dos jogadores do Grêmio. E aí a gente vê por que o Grêmio está onde está. Eu não sei se vocês já viram, mas aparecem 6 rescisões de contrato numa lâmina tentando explicar e jogando para cima o trabalho feito na área de finanças do Grêmio ou de negócios do Grêmio. Essa não, velho. Porque mostra o contrato do Diego Tardelli, do André, do Thiago Neves, do Vanderlei, do David Braz e do Paulo Vitor. A soma desses contratos gira em torno de 63 milhões de reais. Isso mesmo, 63 milhões de reais. Aí existem o acordo para saídas deles, porque nenhum deles conseguiu completar o seu contrato em Porto Alegre. Aí o Grêmio gasta 27 milhões para rescindir o contrato deles. E economiza, segundo a leitura do Conselho Deliberativo, que ninguém questionou. Nenhum conselheiro questionou. Porque o Grêmio tem um método curioso lá no Conselho, que é assim, e eu não sou conselheiro e graças a Deus. Só que é assim, ó, quem está virtual não tem o direito de falar porque a ferramenta não é Google Meet, não é uma dessas ferramentas mais modernas.
Então não tem o direito de falar. Então se seleciona 30 pessoas para ir lá, que tem que se inscrever muito tempo antes. Aí 30 são presenciais e os outros são virtuais. Só que ninguém questionou, por exemplo, que o Grêmio gastou 7 milhões para rescindir com o Paulo Vitor. Ninguém falou aqui que o Grêmio fez um contrato de 11 milhões e 800, 11 milhões e 800 com o Thiago Neves. Ninguém falou. Ninguém falou. Eu nem coloco o super contrato do Diego Tardelli, porque o contrato do Diego Tardelli era o grande centroavante que todos queriam. Contrato que gira em torno de 30 milhões de reais. Mas que o Grêmio aí de fato fez uma rescisão de contrato que salvou 25. A relação que a gente tem com isso aqui tira qualquer vontade que eu tenho de elogiar a ação da diretoria. Eu vou começar a olhar o Grêmio por dentro do vestiário só. Porque essa ideia de super capacidade de gestão que a gente levantou, encheu a bola, quando eu vejo isso, eu vou dizer o quê? 11 milhões e 800 pelo contrato do Thiago Neves, que quando veio eu ouvi, não, é uma experiência, vem para um ano. Vem para um ano, depois a gente vê, se der certo a gente vai. É uma experiência, me venderam isso. O Grêmio gastou 3 milhões e 700 para rescindir o contrato do Vanderlei. Só com o goleiro aqui tem mais de 10 milhões e meio em rescisões de contrato. 10 milhões e meio. A relação que a gente tem com esses números aqui, elas impactam de uma forma que mostram o tamanho do problema que está lá no vestiário. O Grêmio criou um monstro. Isso aqui são 6. Imaginem o tamanho do monstro que está lá dentro. Por isso a relação dos dois conteúdos. Do Michael, da representação de um vestiário mimado e de números estúpidos, criados por gente que não sabe nada do que está acontecendo. Isso está lá dentro hoje, impactando exatamente nisso aqui. Vocês têm ideia por que o Grêmio não conseguiu rescindir um contrato do Vitor Ferraz ou do Everton Cardoso? Imagine o tamanho dos contratos. Essa relação aqui hoje faz com que eu tire toda a vontade de elogiar o que o Grêmio está fazendo. Porque isso aqui mostra o que nós temos dentro do vestiário. Isso aqui mostra por que o Grêmio está onde está. A dificuldade que é gerir isso aqui. O Grêmio criou o monstro. O vestiário do Grêmio precisa ser limpado pelo Filipão e só o Filipão pode nos salvar. Se ontem eu tinha alguma dúvida, não. Só alguém que entra no vestiário e é maior do que isso aqui para tentar salvar. Isso foi criado pelo Grêmio. Isso foi criado pelo Grêmio. E dificilmente a gente vai conseguir limpar rapidamente. Então esse buraco nós vamos conseguir, nós vamos sofrer por algum tempo. Exatamente pela criação disso aqui. O André, a rescisão do André é de 5 milhões e 800. A rescisão do André. E aí aqui se bota as diferenças, as benesses do Grêmio por rescindir. Gente, isso aqui é resolução de cagada. Fizemos uma besteira, conseguimos limpar metade da besteira. Cara, quando a gente olha isso aqui é que a gente entende o que está acontecendo lá e a dificuldade para conseguir ser líder com o Michael, para conseguir fazer o Kahneman jogar, para conseguir tentar alimentar aquilo. Eles foram injetados a dinheiro e o Grêmio agora não consegue se desvencilhar disso. Sinceramente, depois que eu vi isso aqui, tudo ficou muito transparente. Muito transparente. E isso é muito complicado. Que Filipão nos salve. A única solução está em Luiz Felipe Scolari e uma força que eu não sei de onde tirar. Nós vamos torcer
Eu ontem na live aqui do Michael disse, nós vamos torcer, nós vamos para dentro do estádio quando abrir e vamos torcer. E vamos tentar tirar isso aí. E depois, depois a gente discute isso aqui. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.